Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo aqui na Curiacos TV e na Rádio Vida 97.1. O meu nome, como pode ver em rodapé, é João Nuno Pinto e é com muito gosto que semanalmente estou consigo e com os nossos convidados a abordar uma miríade de temas que, obviamente, nos diz respeito a todos. Talvez uns mais que outros, mas, obviamente, faz parte desta pluralidade podemos abordar os mais diversos temas. O nosso convidado de hoje, para além de historiador, de professor, é alguém que, deixando de ensinar na academia, continua a ensinar todos os dias, seja através de livros que escreve, seja através dos seus artigos de opinião, nomeadamente uma rúbrica ao sábado no jornal online Observador. Estou a falar do professor Jaime Nogueira Pinto. Muito boa noite. Olá. Muito obrigado de estar aqui connosco. É sempre um gosto poder conversar consigo. Vamos recuar sensivelmente um mês ao dia de Camões, Portugal, comunidades e tudo por aí adiante. Um dia que ficou marcado por um protesto que houve, nomeadamente pela presença do Sheikh Munir nas celebrações. Esse protesto, vamos lá ver, houve uma ou duas pessoas que, de uma forma, enfim, mais ou menos marginal, quer dizer, não foram praticamente unanimemente silenciados por todas as pessoas que lá estavam. Vamos lá ver, isto passou-se no 10 de junho dos combatentes e eu faço parte desde praticamente da fundação deste grupo. Nós, no final dos anos 80, começamos a reunir-nos nessa altura na Associação de Comandos, começamos a reunir-nos porque achávamos que tinha que haver aquelas centenas de milhares de portugueses passaram pelo então ultramar, que combateram, que não fugiram, que não... Eu percebo que houvesse pessoas que, por exemplo, quer dizer, pelas suas convicções fossem contra e que tivessem sido refratários ao serviço militar. Pronto, mas também houve muita gente que não foi refratária. Quer dizer, e hoje fala-se de toda essa história como se toda a gente tivesse sido ou não tivesse tido coragem de ser refratário. Quer dizer, não é verdade. A maior parte das pessoas fez o seu serviço Militar. E a maior parte também voltou viva e de saúde e, portanto, isso tinha que ser comemorado e não podia ser, digamos, uma página da história que era completamente silenciada, como se tivesse sido, digamos, uma ideia quer dizer, o Dr. Salazar e a PIDE tinham obrigado todos os portugueses a ir para a guerra. É uma coisa perfeitamente absurda, quer dizer, não foi isso, não é, que se passou, quer dizer. E, portanto, foi a ideia de fazer um monumento aos combatentes. E lá se conseguiu, enfim, conseguiu-se lançar isso e a partir daí fazemos sempre, o 10 de junho, fazemos sempre uma celebração desse tipo. No dia 10 de junho fazemos ali naquele monumento, que é um monumento, digamos, em estilo moderno, mas que eu acho que até está bonito, está muito... está com uma certa reserva, não tem grandes... não é um monumento de grande estatuária, mas tem ali o símbolo e depois conseguimos mais tarde pôr as placas com os nomes de todas as pessoas que morreram em combate, etc. Portanto, está muito... E fazemos todos os anos. E o Zé Lobo do Amaral, na altura que foi para presidente da Associação de Comandos, lembrou-se de convidar, como houve muitos combatentes, sobretudo em Moçambique e na Guiné, houve muitos combatentes muçulmanos
que estiveram, enfim, que combateram, e houve alguns que morreram, lembrou-se de convidarmos o Sheikh Munir, portanto, como representante, digamos, da comunidade muçulmana em Lisboa, para vir às nossas, juntamente com um sacerdote católico, para fazerem uma espécie de concelebração, sempre uma cerimónia religiosa, também naquela nossa cerimónia. E, portanto, o Sheikh Munir vai lá desde, para aí há 20 anos, quer dizer. E houve, de facto, uma criatura qualquer que interrompeu aos berros e que foi logo, enfim, foi unanimemente silenciada. E isto é um ponto importante, porque eu acho que neste momento há uma deriva perigosa, que é confundir o Islão com o jihadismo. O jihadismo, de facto, é um terrorismo que tem feito mais vítimas, eu lembro sempre disso, tem feito mais vítimas muçulmanas até cristãs, mesmo contando com o grande atentado, não é? Do 11 de setembro, não é? Quer dizer, e não me parece que neste momento haja muito espaço para guerras de religião, quer dizer, eu acho que essas guerras de religião, se não vamos para aquelas guerras religiosas que apareceram na ex-Jugoslávia, claro, onde os dirigentes antigos vinham todos do Partido Comunista, portanto eram ateus, e de repente desencadearam-se ali umas... Ou então, por exemplo, acha que esta falta de equilíbrio por parte das pessoas, ou seja, a falta de parar para pensar naquilo que realmente... É sobretudo a ignorância. Por exemplo, eu não posso pegar nos atentados de, creio que 19 de Abril, em Oklahoma, do Timothy McVeigh, e dizer que tudo aquilo é cristianismo, embora ele fosse de uma facção cristã, quer dizer, e tivesse tido o atentado contra o edifício do... Há uma grande... A gente também tem que atentar, e quer dizer, que qualquer pessoa que saiba a história e que leia a história, há sempre uma quantidade de paranoicos envolvidos nestas coisas. Há muito paranoico, quer dizer, há gente que tem taras de coisas da perseguição, de conspiração, etc. E eu penso que, por exemplo, nós na direita nacional conservadora e popular, também aparecem de vez em quando, e aliás a esquerda e o centrão têm essa preocupação, de que estes grupelhos que aparecem, neonazis e coisas um bocado patológicas, eles querem identificar... Ser logo indexados. Exatamente, como sendo exatamente a extrema-direita, que é uma amálgama que eles constroem. E eu acho que, graças a Deus, nós conseguimos mais ou menos... Essa gente não tem influência nenhuma. Mas não acha que há uma ignorância também à direita? Claro que há, por amor de Deus, então não há. Eu infelizmente, passei a minha vida, enfim, se fiz alguma coisa de jeito na minha vida, foi tentar combater essa ignorância. Ensinar. E tentar instruir um bocado os meus correligionários. O doutor mencionou algo que também me pareceu importante, que é o facto de a comunicação social e a esquerda tentarem indexar. Por outro lado, a comunicação social não costuma dar muita atenção. Não, nunca deu. Nunca dava. As notícias, é curioso, nós fazemos esta celebração e, enfim... À medida que o tempo passa, vamos tendo menos gente, vamos lá ver, menos combatentes, porque vamos morrendo, não é? Portanto, a última geração, quer dizer, se a gente contar que os últimos anos que houve guerra em África, não é? Foi 74, 75, portanto, eram pessoas que nasceram em 55, quer dizer, são os últimos, não é? Os 55, 56, 54, 55, 56, portanto, já não há muita gente, quer dizer, mas pronto, mas é uma cerimónia importante. Mas tirando vezes que houve problemas, como por exemplo quando o doutor Soares, quando foi inaugurado, o doutor Soares foi nessa altura, sim, foi contestado por uma parte quando ele estava a fazer o discurso, foi interrompido, foi contestado, mas tirando essas vezes que houve problemas ou confusões, a comunicação social é absolutamente silenciosa sobre isso. Este ano abriram todos contentes, e mentindo, claro, porque abriram aquilo como se tivesse havido um movimento de protesto
dos combatentes em relação à presença do Sheikh Mounir, abriram com isso, o que era falso completamente, quer dizer, houve de facto duas pessoas que deram os contestaram, berros. mas de imediato... De imediato toda a gente que estava à volta os calou e depois acabaram por ser retirados pela PSP. Mas quer dizer, mas não houve ninguém, nem toda a gente que ali está habituada à presença do... Mas depois, infelizmente, existem algumas pessoas à direita, se calhar com alguma responsabilidade política pela sua visibilidade, que também vieram, e desculpa a expressão, surfar essa onda. E deixe-me fazer a pergunta que um colega meu, um jovem colega meu de 22 ou 23 anos, ontem me fez a mim. E foi assim, João, explica-me uma coisa. Então, se eu for português, nascido em Portugal, e fizer uma opção religiosa, quer ser muçulmano, não posso ter um local de culto. Que país é Portugal e que país tem sido Portugal até ao longo da sua história? Claro, nós somos exatamente, tivemos sempre essa não se podem misturar coisas, quer dizer, nós é evidente, como todos os povos peninsulares, chamamos assim, os castelhanos também pelo seu lado, tivemos uma guerra com os muçulmanos que eram invasores da península, que tinham vindo para cá com o Tariq em 711, não é? E, portanto, acabaram por ser expulsos definitivamente em 1492, com a tomada de Granada, não é? Nós, de certo modo, ficamos livres do nosso lado deles com a conquista do Algarve. Mas penso que foi, digamos, mérito, e foi muito a ideia, claro, com problemas, com interrupções, com atos pelo meio disto tudo que saíram da regra. Por exemplo, há a famosíssimo ataque de Vasco da Gama a um navio de peregrinos de Meca, em que de facto ele os liquidou, mas as crianças ficaram vivas para serem convertidas ao cristianismo. Essas coisas todas, sim senhor, não são coisas que a gente vá exaltar, mas quer dizer, fazer da história de Portugal um massacre permanente, uma coisa de escravatura, de escravidão, de impor, como agora se pretende, quer dizer, algumas pessoas agora pretendem fazer, e ao mesmo tempo essa intolerância em relação a uma crença que tem centenas de milhões, se não de seguidores no mundo, quer dizer, e nós... As pessoas não sabem a diferença entre um árabe e um muçulmano, como é que vão saber? Pois não, aliás, houve um conhecido, entre um muçulmano e um jihadista. Houve um conhecido político português, que eu não vou dizer o nome, até por respeito à família, que uma vez disse que a Indonésia era o maior país árabe do mundo. Pronto. Mas depois em off diga-me, por favor, só para eu ficar a saber. Olha, professor, se por um lado existem estas datas que algum espectro político tenta considerar anátemas, por outra, a verdade é que o tempo vai passando e, por exemplo, existem datas que todos deveríamos estar atentos, em nações que deveriam ser verdadeiras democracias e que deviam ter, de alguma forma, nascido para um futuro melhor, como, por exemplo, o Camboja, mas que fica na história como um dos grandes campos de matança. Mas estas datas e essas efemérides não são lembradas. Eu costumava dizer que estas ideias, enfim, do comunismo, que à partida são ideias que, lá está, são corrupções do cristianismo, são laicizações do cristianismo, dos ideais cristãos. O MacIntyre aliás, morreu há pouco, e que era um pensador muito interessante, um pensador anglo-saxão muito interessante, dizia que exatamente a grande força do marxismo era ser, no fundo, uma espécie de utopia, pretendendo ser científico, era uma utopia, uma laicização de grandes princípios cristãos, não é? Mas as pessoas esquecem que esses regimes foram realizados, quer dizer, tiveram versões, nomeadamente na União Soviética, que praticamente durou entre 1917 ou 1921, se quisermos pôr o fim da Guerra Civil, e o fim portanto, em 91, não é? A dissolução
Durou 70 anos, portanto, teve ali tempo de fazer experiências. A China, Mao Tse-tung, também durou uns tempos, quer dizer, hoje não será bem o mesmo, hoje eu costumo dizer que a China hoje é um capitalismo de direção central e mesmo penso que essa violência toda atenuou bastante, não é? Embora sendo o partido único, tudo isso. E só para sermos também, creio que historicamente factuais, muitos dos membros da equipa de Mao Tse-tung foram julgados a posteriori, alguns até foram presos. Sim. Quer dizer, também houve uma transição e o próprio atual líder da China, o presidente Xi, ele próprio teve um mau bocado na sua adolescência, a família foi, nesses períodos do maoísmo também foram perseguidos, etc. Mas talvez, portanto, fazendo os cálculos dos mortos de todos esses regimes, os 20 ou 30 milhões da União Soviética, com as fomes induzidas no tempo de Stalin, na Ucrânia, tudo isso, e os múltiplas dezenas de milhões da China, com, por exemplo, aquela loucura do grande salto em frente, que não é, que morreram 38 milhões de pessoas, que morreram à fome, e depois a revolução cultural com aquelas características de antifamília, de destruição, de humilhação, etc. Talvez o maior genocídio em termos de proporção seja exatamente o Camboja, que tinha uma população de 6 milhões e 600 mil pessoas. Em 75, fez agora 50 anos, quando os Khmeres vermelhos tomaram o poder, e que no fim mataram cerca de 2 milhões, quer dizer, portanto é um terço da população foi morta ou morreu em consequência de todas estas loucuras. A primeira loucura deles foi levar o pessoal todo das cidades para o campo, porque as cidades eram uma coisa perversa. E é curioso porque pessoas normais, ou passam por normais, até na Europa e em Portugal algumas, na época achavam esses regimes uma coisa extraordinária. E quer dizer, e graças a Deus não tiveram força para os impor nos nossos países, mas quer dizer, essas pessoas continuam a ser incólumes no aspecto, eu acho muito bem, porque também ninguém os vai perseguir por causa das ideias que tinham. Mas, quer dizer, tudo isso foi normalizado, como se fosse uma coisa de boas intenções, e de certo modo a ideia de repetir isso, ou seja, pessoas que aparecem como se isso tivessem, porque qual é o discurso que a esquerda radical faz? Isto falhou por causa dos homens, o comunismo era uma coisa muito boa, mas falhou por causa do Stalin, a China, Mao Tse-tung, de facto, exagerou um bocado, os Khmeres, depois aquilo até tinham boas intenções, mas depois fugiu-lhes um bocado. Quer dizer, a ideia é que são regimes bons e que a prática tornou maus, não é? Só que há uma coisa preocupante no Camboja, professor, muitas vezes nós dizemos que a esquerda, de alguma forma, tomou conta da academia porque a direita o permitiu. Mas quando olhamos para Salotsar, ou seja, ficou conhecido como Pol Pot, ele era professor de liceu. Era. E, aliás, era um académico. Grande parte dessa gente vinha um bocado daí, não é? Quer dizer, vinham... Portanto, e eles também tiveram tempo para estar a ver as consequências, mas portanto, aquele sistema, a gente vê que estes sistemas comunistas, quando falha, como a ideia é que a ideia é boa, portanto, quando falha é porque foi mal cumprida, e daí vêm aquelas perseguições aos próprios comunistas, não é? Aquelas purgas que vão fazendo de tempos a tempos, quer dizer, e a ideia não é que aquilo é uma loucura. A ideia é que foi mal executada. De alguma forma, a praxis é que não está correta, mas a ideia... E continuam, porque o que a gente vê, estas pessoas que, enfim, que estão ainda, graças a Deus, felizmente, a gente hoje em Portugal vê que esses grupos estão praticamente, quase desapareceram, né, do próprio Parlamento, praticamente quase desapareceram. Mas ainda continuam e a ideia é, isto foi mal aplicado, mas se for bem aplicado, vai resultar. Porque eu que acho que essas ideias de comunistas e tudo isso têm um problema.
é a natureza humana. Quer dizer, elas tentam sempre, esses projetos, é mudar a natureza humana. A gente o que vê é aquela ideia, que no fundo é uma ideia que aparece logo no princípio, é o ser igual a deuses, não é? Pois. Sereis iguais a deuses. Não acha que é um pouco, professor, o princípio básico a diferenciar direita e esquerda, em que a esquerda considera o homem intrinsecamente bom e a direita estragado tem pelas instituições. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu tenho um livro já com várias edições chamado A Direita e as Direitas, onde tem a base, claro, que é o pessimismo ou otimismo antropológico, não é? Usando assim um palavrão. O pessimismo antropológico, os otimistas antropológicos acham que o homem, à semelhança das teses do Rousseau, sobretudo, é naturalmente bom e é estragado pelas instituições, pela família, pela nação, pelo Estado, pela propriedade, tudo isso. A direita, sobretudo com Maquiavel também, mas com Maquiavel e também com no fundo, o próprio Santo Agostinho e os... Sim, os princípios cristãos. Acha que o homem já nasce contaminado. De certo modo que a natureza humana é o que é. Portanto, podemos escolher o bem ou o mal todos os dias, não somos naturalmente coisa nenhuma, ou melhor, ou somos inclinados para o mal quando o mal nos traz qualquer proveito. E que, portanto, estas instituições, a família, as pequenas comunidades, como, sei lá, a aldeia, a vizinhança, a nação depois, não é? Tudo essas comunidades são o que, de certo modo, nos enquadra nesses nossos maus instintos e nos torna melhores, não é? Ou pelo menos impede que os piores escaqueirem as coisas, que é o que fizeram, lá está, que fizeram nestes regimes destinados essencialmente a mudar a tal natureza do homem. E a gente viu que não mudaram porque, sei lá, na Rússia, quando a Rússia deixou de ser comunista, não é? Ao fim de 70 anos, as pessoas, os russos sabiam tanto sobre as coisas que para nós são importantes, os tais mistérios da vida, não sabiam o mesmo que sabiam antes, quer dizer, não aprenderam nada de especial. Não lhes acrescentou nada. Professor, ainda antes de irmos à rúbrica dos direitos do consumidor, deixe-me fazer uma pergunta. Porquê que então determinado espectro político é tão fugaz em ter efemérides suas e datas suas e festejar, por exemplo, coisas, ou seja, dar atenção àquilo que é a consequência do início de imposições sociais, ideológicas? Enfim, mas está a pensar em alguma coisa concreta? Estou a pensar porque é que eles não se lembram, por exemplo, destas datas e destes milhões de mortes. Estas datas são inconsequências. Estas datas são naturalmente ocultas, como são ocultas, ainda agora há meia dúzia de dias houve um massacre de cristãos na Nigéria, também não vi aparecerem lá. Calhou no mesmo dia em que um ator foi, creio eu, agredido com um estalo, e então as notícias... Um ator que passou a ser um grupo de neonazis, ele depois... E depois a pessoa que tinha agredido veio dizer que afinal não se dava com neonazis. Qualquer coisa assim. Era uma coisa que tinha... Quer dizer, não como há dias apareceu num desses jornais ditos de referência, também uma coisa que grupos de extrema-direita financiam os movimentos pró-vida. Também é uma coisa extraordinária. Passam a ser, quer dizer, as pessoas que financiam ou que ajudam grupos pró-vida passam a ser de extrema-direita, quase não lhes chamam neonazis porque não deu jeito. Nós vamos então à nossa rúbrica e depois vamos ver aqui com um livro se realmente não há de facto uma tentativa de mudar a forma como nós pensamos. Vamos então aos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com o professor Jaime Nogueira Pinto. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger.
diz-nos uma advogada da Maia: as empresas de serviços públicos essenciais vêm citando um acórdão de 2007 do Supremo Tribunal de Justiça que diz o que segue: quando a lei dos serviços públicos essenciais alude ao direito de exigir o pagamento, não se refere ao direito de o exigir judicialmente, mas o de interpelar o devedor para pagar através da apresentação da fatura que a própria lei prevê. Omitido em tempo 6 meses, este ato de interpelação, diz o acórdão, prescreve reflexamente o crédito do preço do serviço. Porém, apresentada tempestivamente a fatura, exigiu-se o pagamento e não ocorreu aquele efeito prescricional. Quer dizer, continua o consumidor a dever aquele montante, sendo que esse montante será exigível judicialmente, em juízo, em tribunal. E diz-se que esta dívida, nestes termos, prolonga-se ainda por mais 5 anos. E a advogada pergunta se é assim. E o que é que diz, com efeito, a Lei dos Serviços Públicos Essenciais? O direito ao recebimento do preço do serviço prescreve, no prazo de 6 meses após a sua prestação, a exigência de pagamento por serviços prestados é comunicada ao utente por escrito com uma antecedência mínima de 10 dias úteis relativamente à data limite fixada para efetuar o pagamento. O prazo para a propositura da ação, para a instauração da ação ou de injunção pelo prestador de serviços é de 6 meses, contados após a prestação do serviço ou do pagamento inicial, consoante os casos. Ora, há uma exclusão que corresponde ao fornecimento de energia elétrica em alta tensão, a que isto se não aplica, o que é justificável. E o que diz o Código Civil quanto à interrupção da prescrição? Diz esta coisa muito simples. A prescrição interrompe-se não pela apresentação da fatura, mas pela citação ou notificação judicial de qualquer ato que exprima, direta ou indiretamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o ato pertence e ainda que o tribunal seja incompetente. Ora, o que acontece é que há aqui uma confusão enorme. Esta prescrição de curto prazo está mais do que definido. Esta prescrição de curto prazo é uma prescrição que põe termo ao débito. O débito, ou por outra, o dinheiro a que tem direito o credor, não pode voltar a ser exigido em tribunal. Porque se a ação for proposta, como a ação caduca no prazo de 6 meses, isto significa que o tribunal pode tomar conhecimento dos factos oficiosamente e faz com que a ação naufrague. O tribunal deita abaixo a ação. A única coisa que subsiste é a obrigação natural. E o que é uma obrigação natural? É aquela que decorre do facto de a pessoa, se pagar, paga de acordo com o direito, é um dever de justiça. Mas a prescrição de 6 meses ocorre por razões de segurança jurídica, para se não afetar o equilíbrio dos orçamentos domésticos, sobretudo. E, portanto, esta história de os 6 meses se interromperem com a apresentação da fatura
é falaciosa, não conta. Estamos, na realidade, perante algo que não deve ser seguido. Prescrição de 6 meses, obrigação natural subsistente, mas os fornecedores já não poderão exigir judicialmente, seja o que for, porque as ações se sobrarão. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o professor Jaime Nogueira Pinto e, obviamente, não há uma entrevista que se faça ao professor Jaime Nogueira Pinto que não tenha um livro, porque senão então seria isso sim um desperdício de uma oportunidade. E, professor, você colaborou, e isto até tem a coordenação da Teresa Nogueira Pinto, a sua filha, e também nossa convidada habitual, neste livro O que Fazemos? Anatomia de um Totalitarismo Suave. Pois, vamos lá ver, o livro é uma coletânea de artigos, de ensaios, sobre aspectos deste fenómeno que, enfim, chamamos o wokeismo, que é um fenómeno, é uma certa radicalidade, enfim, daquilo que há pouco estávamos a falar, quer dizer, aqui há um abandono, o wokeismo, de certo modo, abandonou muito, e a esquerda, de certo modo, também abandonou muito as causas, chamemos-lhe assim, sociais, do operariado, não é? Portanto, toda a narrativa marxista-leninista que assentava muito, enfim, na classe trabalhadora, no proletariado que iria emancipar-se e emancipando-se, iria emancipar todo o mundo, ou libertar todo o mundo, digamos, do capitalismo, da opressão do capitalismo. E o wokeismo voltou-se mais para uma ideia também de perfeição, mas que é uma ideia de perfeição a partir de uma radicalidade e de passar, digamos, determinados ideais minoritários, mas hoje muito entranhados, hoje, e há uns anos para cá, muito entranhados exatamente nas elites académicas, sobretudo anglo-saxónicas, e que vem, por exemplo, da superação, mas é sempre um bocado aquela ideia de ser iguais a deuses, porque, por exemplo, a superação da biologia na determinação do género, quer dizer, aquela ideia, o género não tem nada a ver com o sexo, quer dizer, eu por exemplo, eu que sou um septuagenário, podia agora, e um homem septuagenário, podia agora dizer, não, eu não sou Jaime Nogueira Pinto, septuagenário, sou uma menina, uma adolescente e quero que me chamem Odete e vou ter... Quero poder usar a casa de banho. E vou ter usar a coisa e quero a partir de agora têm que respeitar essa minha identidade. Bem, isto é uma coisa absurda, quer dizer, eu acho que é absurdo, não sei, mas a ideia de que se pode transformar a sociedade e que isto é uma coisa boa, quer dizer, haverá pessoas a quem pode acontecer isso, mas quer dizer, é um bocadinho um distúrbio, mas não acha que muito do wokeismo passa de uma tentativa de desagregar determinados valores para criar nichos? Também quer dizer, mas quer dizer, isto, o wokeismo também teve muito a ver com aqueles filósofos franceses. Aliás, é engraçado porque a França, que deixou de ser uma grande potência já, desde a Guerra Franco-Prussiana, que deixou de ser uma grande potência, mas a França continuou a ser muito inovadora, para bem ou para mal, continuou a ser muito inovadora, como foi historicamente na política. Quer dizer, a gente não pode deixar de reconhecer que a invenção da monarquia absoluta é Luís XIV, em França, nos finais da transição do século XVII para o século XVIII, quer dizer, a monarquia absoluta é toda, que depois é um modelo seguido pela Europa toda, chamado despotismo iluminado, mas é inventado. É o famoso Estado sou eu. É o Estado, é Luís XIV que o faz, quer dizer, a Revolução Francesa, portanto, a República, a Revolução, a radicalidade da Revolução é a França. A história francesa do século XIX
aparece também ali as revoluções de 1848, que é uma revolução já de caráter, vá lá, socialista ou comunista, a Comuna de Paris também, o nacionalismo populista e radical, até com tintas de antissemitismo, com o caso de Dreyfus, também aparece em França. Mas essas revoluções não acabam também por comer os seus próprios filhos? Eu relembro que Robespierre morreu na guilhotina, não? E morreu, coitado, e com o mal aqui tinha levado um tiro na cara portanto estava em muito mau estado, quer dizer, todos eles, quase todos, grande parte desses homens do terror, digamos, acabaram por ser sacrificados por outros homens do terror também que instalaram o termidor e a moderação. Portanto, isso é a história das revoluções. Mas não há dúvida que esse núcleo de filósofos franceses, que depois teve muitos seguidores na América, sobretudo nas universidades chiques americanas, não é? As da costa leste e da Califórnia. E depois, de facto, impuseram ao mundo todas essas teorias que, de facto, são minoritárias, em algumas coisas são completamente absurdas, e que, em meu entender, fizeram muito mal à própria esquerda, porque, na medida em que, trazendo esses absurdos, e ficou conotada com esses absurdos, e portanto, causou uma reação popular. Quer dizer, a gente vê, porque uma coisa é, vamos lá ver, uma coisa é lutar pelos direitos, por exemplo, vamos ver, não há dúvida que certas minorias sexuais, chamemos-lhe assim, eram maltratadas, eram perseguidas, tinham penalidades nos códigos penais, etc. Mas hoje, enfim, penso que nada disso, tudo isso foi abolido, desapareceu. E parecem, em contrapartida, querer tornar-se exemplares, quer dizer, porque isso também, enfim, essas são coisas que são da privacidade de cada um, não é? Quer dizer, não fazer, por exemplo, estávamos a ver, há pouco estava-se a falar aquela questão do Gay Pride, que houve agora, veio outra vez para as primeiras páginas por causa da Hungria, não é? Onde o governo Orbán tem umas leis de 2021 que são umas leis contra a publicidade, digamos, de homossexualidade por causa das crianças, etc. E agora houve aquele desfile, enfim, em Budapeste, não é? E pronto, voltou outra vez à primeira página e a senhora von der Leyen fez umas declarações também solidarizantes. Quer dizer, uma vez que já não há perseguição, também não sei, quer dizer, se faz muito sentido fazer essas grandes publicidades vitoriosas, quer dizer, percebe-se a famosa história de Stonewall Inn, não é? Em 1969, que havia de facto nos Estados Unidos uma discriminação forte e perseguição e penalização desses grupos, que acabou como acabou praticamente em todo o mundo euro-americano. Lá está, por exemplo, nos países muçulmanos, há leis altamente punitivas, não é? Dessas práticas. Em muitos países africanos ainda existem. Mas quer dizer, não faz muito sentido, sobretudo, fazer-se uma espécie de discriminação ao contrário, quer dizer, e de facto obrigar. E este livro, digamos, uma desconstrução, digamos, do wokeismo em várias áreas, quer dizer, eu escrevi, por exemplo, sobre o wokeismo na literatura, que é agora mudar os livros, mudar os autores, ir aos clássicos e suprimir determinadas passagens. Eu acho que é um disparate, quer dizer, não acrescenta nada e mutila textos, quer dizer, como é que a gente... O Inferno de Dante, por exemplo, praticamente, por esta lógica, deve ser quase suprimido, todo ele, não é? O Shakespeare também vai levar alguma pancada. Um autor como o Mark Twain sim. também foi já revisto.
que era um homem anti-esclavagista e abolicionista. Mas foram os 5 da Annie de Blyth foram revistos. Pois, exatamente. Quer dizer, portanto, tudo isto me parece, quer dizer, em nome de um... Quer dizer, isto é uma espécie de inquisição ao contrário, não é? É uma espécie de inquisição ao contrário. E ainda antes de passarmos para uma revista trimestral, também dirigida e coordenada por si, temos visto agora muito na comunicação social uma questão que é o julgamento do grupo musical Anjos por causa de uma intervenção de uma humorista. Acha que esta censura, e aqui não estamos a falar de uma censura woke, aqui estamos a falar de uma censura que começa a tocar até a personagens que em tempos eram woke? Eu sabe que eu vi isso assim muito por alto, essa polémica. E prefere não... Não tenho, mas com toda a franqueza, não vi que havia de facto uma polémica, mas enfim, se o senhor me adiantar, me explicar um bocadinho o que é... Não, deixe estar, porque é daquelas coisas que, por exemplo, tem a ver com o hino nacional, que foi interpretado de uma determinada forma. Entretanto, o humorista fez um sketch em relação a isso e os Anjos pedem 1 milhão de euros de indemnização porque dizem que receberam ameaças de morte pela forma como interpretaram o hino nacional. Mas como é que eles interpretaram o hino nacional? Não sei. Faziam troça? Ou... Não fizeram troça, mas resolveram colocar lá algumas variações em termos de tom que não ficou propriamente igual. E então alguém fez um sketch humorístico. Sim. Pois, não sei, eu acho que mexer nessas coisas também, quer dizer, vamos lá ver, a gente depois também há umas sacralidades, lá está, que o wokeismo pretende sacralizar determinadas coisas, mas depois é como as anedotas do fazer troça do Papa, não é? Que é uma coisa que, numa dada altura, aqui vários humoristas portugueses, em termos de desenhos, de cartoons, faziam... Mas lá está, não se atreveriam a fazer troça dos muçulmanos, não é? Depois do que aconteceu hoje. Eu sou Charlie. Exatamente. Não, é isso. Charlie Hebdo. Isso aí não há dúvida que, quer dizer, que essa mas que os católicos e os cristãos, de um modo geral, não dão a outra face, não é? E, portanto, ou não dão, mas de qualquer maneira não recorrem a essas retaliações. E, portanto, são mais... convidam mais a ser criticados e satirizados. Eu ainda me recordo quando, e não tendo ainda uma componente cristã na minha vida, ainda me recordo quando apareceu o Jesus Cristo Superstar. Sim. Não sei se década de 70 sim, ou... acho que sim. Por aí. Sim. Ainda me recordo que a mim não me fazia diferença nenhuma e depois, mais tarde, obviamente, por decisão e por escolhas minhas, já essa vez... Claro que aí vamos lá ver, mas lá está... É muito interessante, a história da censura também é muito curiosa, porque eu estudei isso com um certo cuidado, enfim, quando lecionava também esse tipo de temas, e é curioso que muitas vezes a censura eclesiástica era mais liberal do que a censura do Estado. A censura do Estado, por exemplo, em livros proibidos. A censura eclesiástica, por exemplo, lembro-me que proibia, uns anos que eu estive a ver, no século XVI, proibia, por exemplo, um livro que fazia a apologia do suicídio, ou implicitamente. Mas, por exemplo, a censura do Estado era muito mais... Mas não acha que a Igreja e o cristianismo aprendeu, por exemplo, na perseguição aos grandes cientistas, quando começámos a pensar que, de facto, a Terra não seria o centro do universo? E há uma maturidade no cristianismo e, digamos, na cúpula da Igreja cristã, na sua generalidade, que permite, de facto, que as pessoas... busquem determinadas explicações, não dentro do dogma. Claro que isso também, vamos lá ver, isso, claro que para nós, qualquer ideia de religião está sempre ligada a um mistério, quer dizer, não há dúvida que há áreas
digamos, de mistério e que são tão implícitas em qualquer crença religiosa. Quer dizer, eu sempre havia um filme que eu citava sempre, porque acho que que é um filme chamado Histórias de Nova York, onde eram vários realizadores e havia um sketch que era do Woody Allen, em que Woody Allen tinha uma mãe, o Woody Allen era um advogado judeu importante de Nova York, tinha uma mãe também judia, mulher dominadora, com que ele vivia e que o controlava ali. E ele tinha um caso, já não sei, com uma atriz, que não sei se era a mulher dele, talvez fosse a Mia Farrow. Talvez fosse a Mia Farrow. Ele tinha um caso com ela tinha uns filhos de um primeiro casamento, e essa mãe dominadora, eles vão todos sair num domingo, dar uma volta, e vão a um restaurante onde depois há uma sessão daquelas de um prestidigitador. E o prestidigitador faz desaparecer aquela cena clássica de fazer desaparecer as pessoas, não é? Entram para uma caixa e depois ele fala-as desaparecer. E depois fala-as reaparecer. Mas quando ele chama a mãe do Woody Allen, que era a senhora mais velha que estava na sala, ela vai e nós vemos, claro, que o Woody Allen por momentos pensou, quando a mãe desaparece, ele pensou, ai que bom se ela desaparecesse para sempre. E o facto é que ela desaparece e nunca mais aparece. Depois vemos já o Woody Allen a viver com a Mia Farrow em casa, muito contente e não sei o quê. E um dia vai a sair de casa e está a mãe no céu de Nova York, como se fosse o Deus da Bíblia em cima de uma nuvem. Ela está ali dominadora e toda poderosa. E quando o Woody Allen está a sair de casa, ela diz, oh, isto é o meu filho. Ele, com 8 anos, ainda urinava na cama e não sei como. E começa-lhe a dizer todos os podres da vida dele. E ele volta para dentro de casa. E eu às vezes pensava assim, Deus podia ser como a mãe do Woody Allen. Aliás, o Deus do Antigo Testamento é um bocadinho assim. Está sempre a dar pancada, está sempre a... Olho por olho, dente por dente, não é? Deus, a partir de Cristo, lá está, é um Deus que de certo modo se esconde. Não é? E, no fundo, se calhar nos esconde a nós e nos permite... Se esconde. Portanto, essa visão podia ser, de facto, haver esse controle, não é? Mas não há. Mesmo para terminar, já estamos praticamente no último minuto, o Crítica 21 deste trimestre e também uma edição do seu Nuno Álvares Pereira. É uma edição na Dom Quixote. Eu fiz agora um prefácio, porque digamos que o nacionalismo está tão na moda que achei que valia a pena chamar a atenção para que Portugal no século XIV, nos finais do século XIV, é de facto a revolução da Guerra da Independência, protagonizada por Nuno Álvares, por Dom João I e pelo Dr. João das Regras, é de facto uma espécie de proto-nacionalismo, ou de nacionalismo, não querer ser governado pelo rei de Castela, e até um certo proto-democratismo, com a história de voltar o poder ao povo, à comunidade, não é? Claro que não era o povo democrático, moderno, é os 3 Estados, mas de qualquer maneira há uma ideia aí muito interessante e em que somos de facto pioneiros. Muito bem. E só mesmo para terminar, estamos nos últimos 30 segundos, é que se as experiências comunistas na China e na União Soviética tiveram 70 anos, já os muçulmanos em Portugal tiveram 600 anos. Há uma diferença muito grande histórica entre um e outro. Professor Jaime Nogueira Pinto, muito obrigado por ter estado aqui connosco uma vez mais. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me agradecer a sua presença e desejar-lhe uma ótima noite. Até amanhã para mais Isto é o Povo a Falar. Obrigado.